Boa noite, Ceilândia. Boa noite, caros seguidores, meus amigos que estão sempre aqui com a gente na TV Estação 26, a TV Estação 26, que fica aqui, Ceilândia, Distrito Federal, e o nosso Papo Reto Comunitário, que fica aqui dentro da TV Estação 26. Você não pode ficar fora aqui do nosso programa. Eu não estou conseguindo visualizar, viu, Yelton? Bom, gente, nós estamos aqui se ajustando, tá? Nós estamos aí com tempo de chuva aqui na Ceilândia, Jesus, gigantesco. E Brasília tem chovido muito, muito mesmo. Então, assim, você que vai dirigir nessa chuva, você que tem aí pegado grandes temporais aí durante a semana, é extremamente importante que você saia sempre com antecedência de casa, tenha bastante atenção, porque o tempo não está de brincadeira, né? Nós temos aí alguns desabamentos já aí, proveniente da chuva, né? Sobradinho aí está sofrendo aí também, né? Por causa também desse grande volume de água. E Sol Nascente também, que também tem sofrido bastante, porque o que tem descido de água naquela cidade não é brincadeira. Você que está entrando aí no Papo Reto Comunitário, TV Estação 26, não esqueça de acessar a nossa página aí da TV Estação 26, no tvestação26.com, no Facebook, e entre também no nosso YouTube. Mas hoje, especialmente hoje, nós não estamos aí funcionando bem o YouTube, porque nós estamos fazendo uma atualização dos nossos sistemas. Então, é importante que você fique sabendo que o nosso sistema está sendo atualizado. E fique ligado aí que o Papo Reto Comunitário tem algumas informações aí muito importantes para você. Eu quero deixar aqui claro para vocês que a minha amiga e apresentadora, Margarida Minervina, né, que hoje não está aqui apresentando comigo, mas que foi aí uma das contempladas aí para participar na programação do Luciano Huck. A Associação Despertar Sabedoria tem a honra de informar para vocês, né, que a Margarida Minervina, presidente da Associação Despertar Sabedoria no Sol Nascente, será a próxima lá, com certeza. Eu não sei te dizer em qual dia, né, vai ser apresentado o programa, mas ela está hoje no Projac, embarcou ontem, nessa quarta-feira. E ela é uma das convidadas aí a fazer a próxima aí programação. Eu não sei se ela vai participar de qual programa lá do Luciano Huck, mas ela também não soube informar porque ainda não estava definido. Mas hoje ela está lá no Projac, já estava no Projac almoçando, eu falei com ela no horário do almoço, e ela vai fazer uma gravação. A equipe do Luciano Huck esteve na Associação Despertar Sabedoria no Sol Nascente e fez toda a gravação com ela, né, durante 2 dias, e ontem ela já embarcou para esse novo desafio. Eu espero, Margarida, que dê tudo certo para você, não só para você, mas todas as outras associações que vêm buscando aí mostrar o seu trabalho, né, de grande competência, que também tem uma oportunidade, né, não só de iniciativas como essa do Luciano Huck através da TV Globo, mas de outras emissoras, tanto SBT, Record, seja lá o que for, mas que também dê oportunidade a essas associações, já que o nosso governo não consegue chegar a essas pequenas associações. Que isso é de uma grande tristeza. A gente poderia depender mais do nosso governo e conseguir mais os incentivos, mas felizmente, às vezes você não consegue colocar o seu projeto para frente, então você tem que buscar alternativas e justamente a comunidade local vendo a luta da Margarida Minervina no setor, né? Então, não satisfeito lá, por ela não estar ainda com a sua unidade lá, numa casa já, ou numa casa, ou ter conseguido um espaço através do governo. Então, não satisfeito, eles resolveram, se juntaram, mandaram as cartinhas aí para o Luciano Huck. Graças a Deus, ela foi contemplada e espero que dê tudo certo aí para a nossa Associação Despertar Sabedoria no Sol Nascente. Então é isso aí, gente. Direto de Ceilândia, Margarida Minervina, a próxima, com certeza, né? É bom, né, falar sobre coisas boas. Então, essa é de extrema importância. Hoje nós temos uma convidada aqui
né, que a nossa amiga Maria de Lourdes Margalhães já vai falar aí com vocês. Ela que é mestre, ela que é pedagoga, ela que é especialista. Então, assim, vai estar conversando aqui com a gente sobre estimulação do desenvolvimento na primeira infância. E aí, gente, vocês sabem o que é isso? A estimulação do desenvolvimento na primeira infância, ela vai explicar para a gente tudinho aí sobre a primeira infância. Você que muitas vezes não se atenta ou às vezes fica em dúvida. Ah, mas Eli, a primeira infância, quando fala primeira infância, é de 5 anos para frente? Não, gente. A primeira infância vai desde quando nós nascemos até os 6 anos de idade. Então, é a fase, né? Já de quando estamos no útero, né? Na gestação, até aos 6 anos de idade é a primeira infância. Nós vamos estar falando sobre isso. Mas antes da gente estar falando sobre isso, também teve uma coisa que realmente me chamou muita atenção essa semana, que foi sobre... Essa semana não, esses poucos dias agora, né? Esses poucos dias, ontem, né? Necessariamente. O nosso presidente Jair Bolsonaro, ele falou um pouquinho aí no encontro aí dos prefeitos, sobre o nosso país, né? Porque o nosso país, ele não vai para frente. Porque o Brasil, gente, não vai para frente. Então, assim, quando eu vi ele falando daquela forma, eu acho que serviu de reflexão, não é não, Maria? Por que o nosso Brasil não vai para frente? E aí, na fala do nosso presidente Jair Bolsonaro, ele ainda disse que, ele ainda levantou alguns pontos. A realidade de buscar-se o ponto de flexão, porque os governos precisam, a gente precisa buscar esse ponto de flexão para poder fazer com que o nosso Brasil engrene. Não é isso? Aí ele falou lá sobre Japão, Coreia do Sul, Israel, né? Que são terras que não tem nada, mas que estão bem melhor que nós brasileiros, né? Então estão mais desenvolvidas que o Brasil. Ele levantou o ponto referente a Roraima. Qual que era o problema de Roraima, né? O que trava Roraima, se é a questão do índio, a questão ambiental. Ele falou que o Brasil precisamos de todos nós. Então, assim, eu achei de extrema relevância e importância a gente falar um pouquinho sobre essa fala do nosso presidente, Jair Bolsonaro. E ele convidou a gente a fazer um pouco de esforço, né, para a gente conseguir colocar o Brasil nos trilhos. Ele falou que tinha uma reforma da Previdência, que ele não queria fazer a reforma da Previdência, mas nós estamos sendo obrigados a fazer a reforma da Previdência. Que precisamos equilibrar as contas, né? E que uma coisa que a gente tem que acabar, que é a questão dos commodities, que realmente está quebrando o país. Trazer mais ciência, tecnologia e inovação é um ponto de grande relevância que o presidente também apontou e que tira o homem, o que realmente hoje faz a diferença para o homem, que tira o homem da situação crítica e difícil que vive hoje. O homem e a mulher é o conhecimento. É o conhecimento que a gente tenta aqui sempre estar falando com você, comunidade, referente ao conhecimento, esse conhecimento que muitas vezes a gente deixamos de buscar, né? Eu sempre falo com vocês que a gente precisa dar um primeiro passo, que a gente precisa correr um pouco mais atrás, que a gente precisa, sim, levar nossas reclamações aos órgãos que estão à frente. E esse discurso do nosso presidente realmente me mexeu muito comigo. Não só comigo, acho que com diversas pessoas. Nós que somos brasileiros e que sabemos aí a luta do nosso dia a dia. Nós que estamos aí com as cidades esbarrotadas de desempregado. Brasília não é diferente, Ceilândia não é diferente, né? Nós temos aí cidades aí inteiras aí onde as pessoas estão ficando praticamente encalhadas e paradas por falta do emprego. Nosso presidente ele ainda falou que a gente já passou do entendimento que a gente precisa se esforçar. A gente precisa se esforçar para poder fazer o nosso Brasil caminhar. Você vai falar, Eli, mas nós estamos aí com tanta... Quem foi que quebrou o Brasil? Os políticos? Com tanta corrupção? Sim. Com tanta corrupção, tanto dinheiro, estão levando nosso dinheiro para fora, estão nos roubando, estão nos tirando a roupa. Mas a gente não pode deixar de ver o discurso do presidente, que foi bem convicto, quando ele também disse que as escolas
nós temos que formar profissionais, nós não temos que formar militantes. E eu concordo com ele nisso, porque o que a gente observa, felizmente, em algumas pontas, é que se formam mais militantes do que profissionais. Ele também falou que o que nós queremos, não só o nosso presidente quer, como nós pais e mães, devemos querer também, é que nossos filhos tenham uma educação melhor, os nossos filhos tenham uma saúde melhor, os nossos filhos tenham oportunidade de emprego, que a gente sabe o quanto isso está difícil. Então, nós todos temos que querer isso também. E quando ele chama a responsabilidade dos municípios, para isso, ele chama a nossa responsabilidade de pais também em casa. Para nós refletirmos sobre isso. Para conseguirmos falar um pouco mais sobre as nossas cidades, para conseguirmos reivindicar as melhorias para nossas crianças da primeira infância, que é o assunto que nós vamos tratar aqui agora, que as nossas crianças estão ficando abandonadas, que a primeira infância precisa ser mais assistida, que as crianças de 0 a 3 anos não são bem assistidas. Então, assim, e é só com a reflexão dessa, você tem que... A gente para pensar, a gente tem que analisar que, no todo, é uma visão que a gente tem que tirar a venda dos olhos e pensar macramente que a gente precisa dar o primeiro passo também. O nosso presidente está lá cobrando, está lá dizendo que é importante, que é preciso mudar a nossa ideologia, que a gente tem que trabalhar juntos. Precisamos trabalhar juntos também. Sim, porque não vai adiantar só ele estar do lado daqui da mesa, chamando você aí atenção, comunidade, para cá, sendo que você, comunidade, também não quer vir fazer parte aqui com ele, no Papo Reto Comunitário, sendo que você, comunidade, também não traz para a gente o seu problema, que você não provoca o seu estado, você não provoca o seu município, você não provoca a sua administração. Nós temos aí praticamente quase 2 administrações aí na Ceilândia. Nós temos a administração do Godinho, nós temos a administração do Godinho, que eu digo assim, porque vai juntar pôr do sol e sol nascente. Nós temos a administração de Ceilândia, e onde a gente ainda não tem um papel de administrador 100%, eu digo 100%, quando eu digo 100%, não é que o nosso administrador é uma pessoa ruim, não é que o nosso administrador ele não tem valido estar lá ainda, mas que precisa ser melhorado muita coisa e nós precisamos pedir, solicitar, perturbar, reclamar, levar as nossas demandas e falar, não está certo, administrador. Precisamos conversar sim. Não está certo, administrador. Precisamos trazer para a mesa uma nova solução. Porque se a gente não vestir junto com o nosso presidente também esse desejo, as nossas cidades não vão andar, nós vamos encalhar, nós vamos parar. Nós vamos parar e aí é muito fácil colocar, a culpa é do político. A culpa é do político sim. Porque se a gente não cobra, o político vai mesmo. Qual que é? O bom político vai conseguir fazer uma outra coisa, mas o mau político vai levar muito mais para fora do que trazer para sua mesa. Nós temos aí o DF-Trans que está um problema, um caos total. Já não se aguenta mais falar sobre DF-Trans na televisão. Então, assim, isso tem que acabar, isso tem que mudar e a gente tem que falar, realmente, não está bom, vamos melhorar. É preciso que todos se unam, é preciso que a gente aponte realmente, não está bom, administrador, não está bom, senhor governador. Então vamos conversar. As audiências têm que funcionar, as audiências têm que chegar na nossa comunidade, as audiências têm que chegar junto à população. Nós temos que propor mudanças e mais os governantes têm que estar também prontos para nos escutar. E a gente se elencar o que é mais importante, o que é prioritário. Não adianta você vir colocar uma luz no lugar onde não passa gente, sendo que nós temos aí esquinas que não tem sequer uma luz digna no poste para poder a gente passar na claridade quando vamos ao trabalho, seja de madrugada ou quando estamos voltando por volta de meia-noite. Então essa reflexão do nosso presidente, eu fiz a questão de a gente estar falando sobre isso um pouquinho, já nessa abertura, porque a gente só muda se for assim. Se for trazendo você, que está aí, para cá. E se for a gente conversando assim na mesa. E aí, uma coisa que ele deixou bem claro, que eu também achei muito interessante. O povo tem que direcionar. Somos nós que temos que direcionar. O presidente falou que é o povo que tem que direcionar. Então, por que nós não direcionamos?
Por que nós não dissemos que o que precisamos melhorar é um ou outro líder comunitário que fala? Mas a população tem que apoiar. A população tem que dizer. E quando não estiver correta, a população tem que dizer: não está certo. A sua postura não está certa. Porque nós queremos isso. Então, e aí ele acabou completando que nós, além do índio, o índio que é nosso irmão, nós também temos que ser irmão. Nós somos seres humanos. Todos iguais na busca de um objetivo. No bem-estar da população brasileira. É isso, gente. É isso. No bem-estar da população brasileira e também para a gente impulsionar nossas cidades, nós também temos que se unir, todas, liderança, no bem-estar da nossa comunidade. É isso aí, gente. Eu vou mandar um alô aí para o Carlos Roberto, né? Obrigado, Carlos, por estar aqui conosco nessa noite. Para o Naval Veterano, obrigado, Naval. A Maurete Costa, ela falou: arrebenta aí, amiga. Obrigado, Maurete. Um prazer sempre ter você aqui comigo. A Maurete ainda diz, a Maurete Costa, ela ainda mandou aqui uma opinião dizendo: fala aí sobre cursos bons para a cidade satélite. Precisamos de uma mulher dessa na Câmara. Com certeza, nós estamos trabalhando para que as nossas mulheres da nossa cidade satélite cheguem sim muito além das nossas cidades. Que elas possam sim nos representar, que possam representar as nossas comunidades e que possa sim lutar e levantar a bandeira pelas mulheres. Que ainda falta muito a conquistar, né não? Começando pela primeira infância, né, até a idade adulta. Boa noite, Maria de Lourdes Magalhães. Boa noite, Eli. É uma alegria estar aqui Prazer com você. Prazer em tê-la aqui conosco no nosso Papo Reto Comunitário. Maria, então vamos lá, né, gente? Começou-se o nosso bate-papo. Quem é a mestre e especialista em saúde coletiva Maria de Lourdes Magalhães? Bom, do ponto de vista pessoal, eu queria dizer, Eli, que eu sou uma sonhadora, mas também eu sou uma realizadora. E eu gostaria de também já responder ali para a Maurete, que a gente tem possibilidade, sim, de realizar cursos aqui na Ceilândia, e eu estou me colocando já para contribuir com as famílias aqui, não somente de Ceilândia, mas também de Sol Nascente, que você muito bem falou, que são famílias que estão muitas vezes desassistidas pelas políticas públicas. Sim, verdade. São cidades que ainda estão se desenvolvendo, bairros que estão se desenvolvendo, né? E que ainda precisam de uma assistência, precisam de uma atenção, porque são os que estão ainda no amarelo, né? E naquela atenção para nós, porque precisamos de tudo. Precisamos de um saneamento, precisamos de uma estrutura e de tudo mais um pouco. E me diga um pouquinho na sua especialidade aí, mestre especialista. Bom, eu sou mestre em saúde pública, especialista em saúde coletiva, pós-graduada em administração pública, mas o mais importante de tudo isso, eu sou uma militante na primeira infância. Então, desde o meu início no trabalho na política pública, fui servidora pública, agora no momento eu estou aposentada, eu digo que agora eu sou protagonista da minha própria história. Isso é muito bom. E por isso eu estou me colocando à disposição para contribuir com as pessoas que realmente necessitam. E isso depois a gente pode conversar a respeito de que maneira a gente pode fazer algum trabalho com as famílias, com a experiência que eu já acumulei como trabalhos, né, com famílias. Então, eu estou realmente à disposição de contribuir. Bom, mas, de qualquer modo, assim, a minha trajetória profissional foi no Serviço Público Federal e fui conselheira dos direitos da criança e do adolescente durante 5 anos, representando o Ministério da Saúde. Então, foi um espaço em que eu pude fazer defesas de causa para a primeira infância, sempre atuando na área da primeira infância. Exatamente. A primeira infância, a gente sabe que é a primeira etapa para o desenvolvimento infantil, é isso mesmo? Então, Eli, as evidências mostram, todos os cientistas que têm estudado sobre a primeira infância, mostram que, que os acontecimentos na primeira infância, sejam eles positivos ou negativos, eles vão influenciar pelo resto da vida
da criança, do adolescente, da vida adulta, até, digamos, a sua vida, né, da terceira idade. Então, é a fase em que realmente é necessário de cuidados. A primeira infância, como você bem argumentou... É aquela fase da descobertas do mundo e do aprendizado, né? Exato. E que você muito bem colocou que ela tem início na gestação. Então, essa é uma fase que muitas vezes as pessoas acham que não é tão importante para o desenvolvimento. Nessa período da gestação, a mulher grávida, mas também não somente a mulher, mas também o seu esposo, né? O pai da criança, que ele precisa também de acariciar a barriga, de contar histórias. Esse período da gestação até os 2 anos de vida, ele é considerado, que eles falam período ouro, ou idade ouro. É nesse período que mais acontece ao desenvolvimento cerebral da criança, desenvolvimento emocional, cognitivo, saudável. É nessa hora que é moldada a interação responsiva, e que a gente fala que é uma interação responsiva e confiável com os adultos, né? É nesse período que faz com que a criança ela vá se sentindo mais segura. E... muitas vezes esse período ele é muito negligenciado. Então, com a questão da negligência, que a gente... E a negligência é uma coisa realmente que atrapalha muito, né? Exatamente. Com a questão da negligência, ele chama de adversidade crônica ou extrema, que faz com que interrompa o desenvolvimento normal do cérebro. Tá. Então, isso e falando também, em cérebro, né? E falando em cérebro, nós temos, conforme dados, né, do UNICEF, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, que revelou que 30%, né, 30% das crianças do mundo não atinge a plena capacidade cerebral por falta de estímulos ou incentivos. Então, como estimular bem essa criança? Então, primeira coisa, tem que ficar muito claro que a criança não deve ser estimulada sem ter uma orientação dos profissionais. Seja o estímulo, se for um caso de estimulação de desenvolvimento para uma reabilitação, é necessário que seja feito por um profissional de saúde, um terapeuta ocupacional, e os profissionais que atuam no Centro Especializado de Reabilitação. E se for, no caso de crianças que muitas vezes elas não alcançam seu desenvolvimento por doenças crônicas, exatamente pela questão da negligência. Mas o pai que tem um filho saudável, que está com ele no braço, por exemplo, a criança quer brincar no chão porque está vendo um brinquedinho. Aquilo é um estímulo, certo? Exatamente. O pai deve... Então, estimular ela a brincar com brinquedos, você não concorda? Com certeza. E daí é o que eu queria falar, né? Da importância do pai, da mãe e dos avós, enfim, de todos os familiares, escutarem o que a criança tem para dizer. Muitas vezes, essa criança, ela não é ouvida e ela precisa ser ouvida. Você preste mais atenção no que eles têm para te dizer, escute bem o que eles falam e estimule eles na brincadeira, acompanhe nos deveres de casa. Muitas vezes a gente sabe que os pais têm que trabalhar, mas dedique um pouquinho do seu tempo, mesmo que seja nos finais de semana, para estar com a criança nos deveres, nos exercícios, nas leituras, e evitar... Na música, né? Música, exatamente. E evitar também, a questão de deixar a criança muito tempo exposta à frente da televisão, os equipamentos celulares. Isso também traz alguma dificuldade no desenvolvimento das crianças, porque elas vão querer mais lidar com esses equipamentos, porque eles são atrativos, inclusive, para nós adultos, né? Então, as crianças precisam na verdade, os pais eles têm que se atentar a que a criança ela precisa daquele estímulo, né? Até para se desenvolver, ela precisa daquele estímulo. Então, isso não quer dizer que a criança não possa brincar. Ela tem que brincar, né? Ela precisa brincar, ela precisa
mesmo que ela seja de 1 ano e pouco, ela precisa brincar, ela precisa realmente mexer naquilo que é colorido, ela precisa estar junto com seus brinquedos. Então, assim, tudo isso são estímulos positivos que os pais podem passar para as crianças, né? Sim. As brincadeiras, inclusive resgatar brincadeiras da infância, né? Na época da infância dos pais, dos nossos pais, coisas que nós estamos perdendo, inclusive, culturalmente, né? Brincadeira de rodas, brincadeiras que não têm nenhuma maldade, porque hoje as crianças, elas têm, muitas vezes, do aprendizado por outras crianças. Sim, então... e quando o pai está com essa criança, e ele, ao longo do desenvolvimento, viu, gente? Lembrando que nós estamos falando de primeira infância, de crianças de 0 a 6 anos, e essas crianças, elas apresentam sinais de alerta quando algo não vai bem. Aquela criança que, por algum motivo, ela não responde aos sinais, que ela quando você fala com ela não olha, ou então ela só atende se você chamar pelo nome, caso contrário, você mexe lá com ela quase não se mexe. Então, assim, a criança, ela costuma apresentar sinais de quando algo não vai bem? Sim, é importante observar que muitas vezes a criança também ela não responde ao estímulo na hora que é solicitada. Tem que observar se é por cansaço também, se essa criança realmente está cansada, ou se é por algum outro motivo que fez com que ela ficasse, digamos assim, mais apática. Aí daí os pais têm que procurar conversar com a criança. Sim. Sem induzir a criança a dizer coisas que a criança não quer dizer, sem você induzir. Então, tem que procurar conversar, se ela estiver na creche, com os profissionais da creche, da pré-escola, com os profissionais de saúde, levar essa criança para uma consulta, para saber se essa criança, se ela está realmente demonstrando se são sinais biológicos, físicos, ou se tem alguma questão relativa psicológica, né? Sim, sim. Aí, nesse caso, o pai deve... uma criança que apresentar esse tipo de alteração, ou então, esses sinais, o pai, então, deve realmente levar ela para uma terapia, né? Aí é importante estar levando para uma terapia, né? Olha, que aí tem que ficar claro se a terapia, que a gente está falando aqui, é uma terapia de saúde para a criança que apresentou algum problema. Ela vai fazer se houver uma recomendação. Entendi. Tem que observar se essa criança está sofrendo bullying na escola. Entendi. Que muitas vezes as crianças elas não falam que estão sofrendo bullying. Sim. Então, é bom observar isso para corrigir, para procurar os profissionais e corrigir se houver algum problema que esteja acontecendo. Mas também observar os sinais biológicos, físicos que a criança está realmente passando. Viu aí, né, gente? Tem que estar realmente atenta aí aos sinais que a criança ela costuma apresentar para os pais, né? Então, assim, aí só depois com uma observação, se for o caso de questão de saúde, né? Então o profissional vai dizer, é saúde. Agora, se for questão apenas de estar estimulando a criança, aí também vai partir muito também do empenho dos pais, né? A estimulação e, de repente, através de um profissional para poder estar trabalhando melhor essa estimulação, né, da criança para poder ela conseguir se desenvolver. Eu vou mandar um abraço para a Dainara Cristiane. Obrigado, Dainara, por estar aqui conosco nessa noite. Evandro Batista, obrigada. Elisângela Crisóstomos, obrigada, Elisângela. Iduína sempre está aqui com a gente. Obrigada, Iduína. Você é uma pessoa bem especial. Então, assim, a gente tem que estar realmente atento, os pais têm que estar realmente atentos a tudo. Então, referente às crianças, principalmente as crianças de 0 a 3 anos, não é isso? Exatamente. Que são as crianças que estão numa fase que precisam de mais assistência dos pais. Que elas estão ainda na fase do desenvolvimento da linguagem, elas estão na fase da criatividade. Sim. Muitas vezes a criança nessa idade, elas também falam coisas que não aconteceram. Por quê? Vem da imaginação da criança, é natural, mas tem que observar, entendeu? Se aquilo que ela está dizendo, se tem algum fundamento, se for com relação à questão na escola, buscar os profissionais na escola. Sim. E conversar com a direção da escola para saber, eu digo no caso de crianças na fase de creche, né? Creche, pré-escola.
Então, e o que você costuma trabalhar, Maria, com as famílias na rede de inclusão? Fale sobre essa rede de inclusão, porque a rede de inclusão dela, gente, é uma coisa espetacular, né? Então, assim, ela falou um pouquinho no encontro que nós tivemos lá na Secretaria da Criança e... Então, diga aí. Bom, obrigada por me dar essa oportunidade de falar também sobre isso. Esse projeto, Rede de Inclusão, ele me emociona muito. Sim. Foi um projeto de iniciativa do Unicef, que foi realizado Sim. em 2 municípios brasileiros, Campina Grande e Recife, durante o período da emergência do Zika vírus. Eu pensei que eu já tinha convivido e visto muita coisa, mas o trabalho com essas famílias, assim, foi um aprendizado. Essas famílias, elas, no primeiro momento, elas foram ouvidas e tudo o que foi ouvido foi realizado. Por Sim. quê? Porque elas queriam se reconhecer nos materiais que eram dedicados para os seus filhos. Então, foi feito um trabalho junto com essas famílias. Todo o material, tem um material, inclusive, está disponível, tem alguns vídeos também sobre a estimulação e desenvolvimento das crianças com a síndrome congênita do Zika vírus e outras deficiências, porque o projeto ele não se resumiu apenas a crianças que foram afetadas pela síndrome congênita, mas também tirando da invisibilidade muitas crianças com deficiência, porque são essas crianças que mais necessitam. E o mais importante disso é que durante todo o trabalho, Sim. nós pudemos não somente ouvi-las, mas envolvê-las em todo o trabalho. Nossa, olha que bacana, Porque gente. elas diziam, por que nós não podemos ficar nas capacitações? E daí foi caindo a ficha da importância de envolver realmente essas famílias. E aí, Eli, eu já aproveito essa oportunidade para te falar que convide famílias para falar aqui nesse canal, para falar para outras famílias, que eu tenho certeza que elas vão se reconhecer e elas vão passar a se empoderar e perceber que elas são incluídas. Porque, às vezes, as pessoas não estão conseguindo se enxergar como uma pessoa, como um sujeito de direito, com a capacidade que realmente elas têm. Então, as famílias precisam ser ouvidas. E uma das questões que eu falei, inclusive, na Semana do Bebê, durante a reunião de organização, né, da Semana do Bebê. Ó, só dando aqui um release aqui para vocês aqui, a questão da Semana do Bebê, que iria acontecer agora, não, foi um pouquinho adiada, né, por questões, eu falei no outro programa, né, que foi uma questão aí de atenção aí da primeira-dama, ela vai mudar aí um pouquinho aí na estrutura da semana a Semana do Bebê. Então, assim, mas vai acontecer sim, viu, gente? Vai acontecer, então aguardem aí. Com certeza, logo, logo a Secria e demais órgãos vão estar informando aí como será tudo. Eu estou muito esperançosa que a semana aconteça. Eu estou, inclusive, me colocando à disposição para a realização de algumas oficinas com famílias nas regionais, onde a Semana do Bebê vai acontecer. E vai ser uma experiência importante para mim aqui em Brasília, porque o meu trabalho foi sempre dedicado a trabalho de capacitação em vários estados, mas em Brasília, em geral, eu não tenho feito esse trabalho. Então, acho que agora é um momento importante para fazer. E quero também mandar um recado para o grupo da Semana da Primeira Infância, da organização, que não desanime, que dê continuidade. É um trabalho muito importante. Bacana. Muitas pessoas engajadas, envolvidas, e são profissionais reconhecidos, especialistas na área da primeira infância. Então, o meu abraço para a Zezé, que deve nos ouvir. Sim, com certeza. E que estava capitaneando esse trabalho muito bem com a sua equipe. E a equipe é uma equipe de peso, então, assim, se a semana que vinha a ser realizada aí, né, pela nossa primeira-dama, se atentar bem ao cronograma que foi elaborado, com certeza, tem de tudo para ser de grande sucesso, porque foi de muito bom gosto lá o que a gente viu, não é isso? Com certeza. Então, Maria de Lourdes Magalhães, gente, viu? É uma fera, viu? A jovenzinha aqui é uma fera.
Você acredita que precisa se investir mais nas políticas públicas que trabalham na estimulação e o desenvolvimento da primeira infância? Com certeza. Em alguns estados, já podemos dizer que já tem um acúmulo de ações voltadas para a primeira infância, com experiências exitosas. E o Distrito Federal, tem certeza que com este governo que está no momento, Sim, vai conseguir colocar na agenda de prioridades. É necessário que coloque na agenda de prioridade para que as políticas de fato aconteçam, para que elas de fato sejam efetivadas. Eu, no momento em que estava ainda atuante no Ministério da Saúde, já vinha trabalhando na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança. Olha, gente, que bacana, e que hein? nós conseguimos, é claro que um grupo enorme, o Brasil inteiro, Sim. nós conseguimos colocar um eixo estratégico relacionado à primeira infância. Olha que bacana, Pela gente. importância que essa política tem. Sim. E também, pela primeira vez, ter uma política para a saúde da criança. É a primeira política da esplanada dos ministérios, depois do Estatuto da Criança e Adolescente, depois de 25 anos do ECA. Então, foi um trabalho, eu digo que é um dos legados que eu consegui deixar. Olha só, que bacana. Que eu me gente. orgulho muito de ter tido o privilégio de participar junto com várias pessoas, com o coordenador de saúde da criança na ocasião, Paulo Bonilha, que eu quero também aproveitar e mandar o meu abraço. É uma pessoa que é militante e é muito defensor dos direitos da criança, da saúde da criança e, claro, da primeira infância. Então, ele conseguiu fazer um bom trabalho e deixar um legado, uma política nacional de atenção integral à saúde da criança. E com certeza, o que depender aqui do Papo Reto Comunitário, da TV Estação 26, vamos estar sim vestindo sempre a camisa da primeira infância, porque acreditamos também que a gente só vai conseguir mudar muita coisa no nosso país a partir do momento em que investir-se, em que as políticas públicas, elas realmente forem bem distribuídas para a assistência dessas crianças, já desde logo, como disse, no leito do útero da mãe, até os seus 6 anos de idade, mas que sejam bem assistidas, que só assim a gente conseguirá formar adultos mais conscientes. Então, assim, a gente tem visto aí a negligência, as crianças estão sendo negligenciadas. E a cada dia a gente consegue visualizar, principalmente nós que mexemos aí na questão, em algumas questões da área social, nós que somos aí, de alguma forma, um timezinho pequenininho, né, a nível governamental, mas que tem puxado esse assunto, não só esse assunto, mas como outros assuntos, por amor, primeiramente, por amor à causa. Por gostar de questões sociais, por acreditar que a gente precisa, sim, lutar um pouco por algo melhor, não é isso, Maria? Com certeza. E só realmente trazendo sempre, assuntos como esse, a gente vai conseguir realmente aí fazer um pouquinho a alegria no futuro para nossas crianças. Porque agora ainda a gente não conseguiu, né, Maria? Então, aqui no DF estamos, digamos assim, trabalhando. Iniciando. Estamos trabalhando. Mas tem um grupo bastante robusto aí, estão realmente engajados para fazer a diferença. Eu queria só fazer mais uma ponderação com relação aos inúmeros estudos, né, que já foram amplamente divulgados, em que o investimento na primeira infância é investir para gastar menos. Estou falando numa linguagem bastante popular. É você fazer um investimento, o custo é muito mais barato do que você esperar que as crianças elas estejam lá envolvidas com as drogas, que as crianças estejam, né, digamos assim, olha que bonito, gente, hein? Que elas estejam adoecidas, como a gente percebe muito. Maltratadas, crianças, né? Crianças abandonadas. Então, se fizer um investimento agora, é a hora, porque o custo é muito mais barato investir na primeira infância do que você depois investir nos leitos de hospitais cheios, que não tem nem como atender a todos. Esse
estou falando especificamente do aspecto da saúde, mas tem que vir junto também a educação e a assistência social. Eu falo dessas 3 políticas porque elas são fundamentais para garantir a integralidade do cuidado dessas crianças. Sim. E tem que andar de mãos dadas essas políticas, porque se somar esforços, você vai conseguir maximizar os recursos. Então, não dá para um ficar puxando para um lado, outro para o outro, tem que somar esforços. E a gente já observou que quando tem essa articulação intersetorial, os resultados são mais efetivos. É mais difícil fazer, mas os resultados eles são infinitamente melhores do que você realizar ações isoladas. Essa foi a experiência do Rede de Inclusão também, viu? Olha que bacana. Foi todo testado junto com as famílias e o trabalho feito intersetorialmente. Gente, gostaram? Eu realmente achei muito bom esse bate-papo, porque a gente só consegue ter um entendimento maior a partir do momento em que a gente começa a buscar mecanismos que nos mostrem os caminhos, né, para se chegar nos pontos cruciais, que é para poder a gente trazer essas políticas, para que essas políticas cheguem mais próximas das famílias. Né, que a família que é o grande vetor, né? Por isso a fala do presidente é estimular os municípios, porque são nos municípios que as famílias vivem e sentem na pele as dificuldades das políticas, né, do acesso às políticas que muitas vezes demoram a chegar. Sim. Então, o trabalho que eu consegui realizar durante a minha jornada na defesa dos direitos da criança foi sempre na perspectiva de efetivar os direitos onde as crianças vivem e residem, as crianças e suas famílias. Uhum. Porque, do contrário, esse direito vai ser sempre negado a elas. Nossa, gente, que bacana. Olha só, gente, vou mandar um abraço para a Elisângela, novamente, que ela mandou aqui. Tema muito bom, obrigada, Elisângela. Valeu mesmo aí seu apoio. E a Isadora Coimbra, que acabou de entrar, um abraço, Isadora, obrigado por você estar aqui conosco nesta noite no Bate-Papo. O Bate-Papo que acontece aqui na TV Estação 26, Web, na Ceilândia, Distrito Federal. Você que ainda não teve a oportunidade de estar conosco aqui, essa é a oportunidade, como vem outras por aí também. Vygotsky, ele usava como parâmetro a base marxista, né? Ele utilizou dos estudos de Karl Marx para criar a sua teoria de desenvolvimento humano. O que era a teoria de desenvolvimento humano? Para ele, né? Que precisava-se das relações sociais, da história, da cultura do indivíduo onde ele estava inserido. Ou seja, que acontece de dentro, aliás, é isso mesmo? De fora para dentro, né? Então ele falava que era de fora para dentro. O indivíduo, ele internaliza a sua cultura, a sua história, as relações sociais. E com isso ele se desenvolve, né? E aí ele acabou dividindo isso em 3 períodos, né? Onde a primeira infância é de 0 a 3 anos, né? A infância é de 3 a 10 anos, e isso no pensamento de Vygotsky, certo? Uhum. E a adolescência de 10 a 17 anos. Sendo que de 0 a 3 anos, que é a que nós estamos mais citando aqui, né? Que é a primeira infância, mas que pelo estatuto é de 0 a 16, né? O estatuto, de 0 a 6. Na verdade, o estatuto, ele trata criança até 12 anos. Ah, é verdade. O estatuto trata criança até 12 anos. E adolescente até 18. Inclusive, existe bastante controvérsia em relação a essa definição, mas ela tem a lei, o Marco Legal da Primeira Infância. Sim, o Marco Legal tem ele lá. O Marco Legal acabou de exatamente fazer essa distinção do que era a primeira infância, de 0 a 6. De 0 a 6. E a política que eu mencionei, que é a de saúde da criança, define criança, a primeira infância de 0 a 6, articulada com o marco da primeira infância, e o adolescente, ele é reconhecido a criança até 9 anos. Então, 9 anos, 9 meses, 29 dias. Legal. E o adolescente, Sim. de 10 a 14, que chama de
pré-adolescente. Para adolescente, né? Isso, porque é uma fase do desenvolvimento que está passando da fase de criança para a adolescência. E o jovem, né, que é Sim. de 15 a 27 anos. Isso é para efeitos da política de saúde que trabalha o jovem até os 27 anos. Então é isso aí, gente. E o Vygotsky, que é um cara que... Pensou isso Pensou isso há muito tempo. E ele já dizia lá que o adulto é a peça fundamental dessa criança. Então não tem jeito, gente. Nós pais somos a peça fundamental de nossas crianças. O adulto é a peça fundamental dessa criança. E através do adulto, para ter esse desenvolvimento humano, é preciso, sim, as relações de comunicação, é preciso o contato visual, a leitura é importantíssima, a exploração da linguagem é outro ponto importante, o auxílio dessa exploração pelo adulto ainda é uma chave maior ainda. Então, assim, o estímulo. Então, tudo baseado no estímulo. Exatamente. Sim, pode. Bom, eu queria também só falar, porque nós tratamos muito rapidamente desse Sim. tema do estímulo da primeira infância. Sim. E dizer para as famílias, para as mães, Sim, os pode ir. pais, que se sua criança, se você está percebendo que sua criança ela não está no desenvolvimento de acordo com a idade dela, que ela busque os profissionais de saúde e leve a caderneta de saúde da criança e peça orientação. Porque eles vão mostrar para ela sobre as curvas do desenvolvimento, as curvas do crescimento Sim. e do desenvolvimento dessa Sim. criança. Porque muitas vezes a criança, às vezes, a família gosta de fazer comparações de uma criança com outra. Então, é observar o ritmo de desenvolvimento da criança. Né? Que ótimo. As crianças são ótimo. diferentes das outras. Então, não deve se comparar, porque o meu filho não está Sim. tão desenvolvido, não está grande quanto o outro. Uma coisa é crescimento, outra coisa é desenvolvimento. Então, precisa observar e ficar muito atento para não achar que a criança não está no seu crescimento e desenvolvimento adequado. E a caderneta de saúde da criança, leve essa caderneta. É dever de casa. Ela é intersetorial, tá? A partir de... Já vem sendo construída com essa articulação intersetorial entre as 3 políticas. Sim. Então, leve a caderneta e converse com os profissionais, seja da saúde, da educação e da assistência social. E peça orientação, porque se você não entendeu ou não compreendeu o que está lá na caderneta, os profissionais estão lá e eles vão orientar. Então, gente, ela deixou 2 coisas bem importantes aqui. Uma coisa é crescimento, outra coisa é desenvolvimento. É isso aí, família? Atenção nas nossas crianças. Considerações? Então, eu gostaria de falar para as famílias que nunca desencoraje as crianças. As crianças, elas precisam ter sonhos. Daí eu gostaria até de abrir aqui um parêntese e mencionar um exemplo de um filme que chama O Começo da Vida. E posso que vocês possam assistir, esses vídeos da Maria Farinha estão disponíveis no YouTube e que vocês podem assistir. Chama O Começo da Vida. Neste filme, tem uma criança, eu estava assistindo esse filme e me deixou muito impactada. Tem uma criança que, quando perguntada, qual é o seu sonho? Ela responde, ela levanta assim, os olhos para a pessoa e fala, eu não tenho sonho. Nossas crianças precisam ter sonhos. Então, a gente não pode deixar nunca, né, de estimular o sonho das crianças. Quando você pergunta a uma criança, o que você quer ser? Ela fala, eu quero ser bombeiro, eu quero ser médico. Nunca pai, mãe, diga que essa criança não vai ser médico, não vai ser bombeiro. Encoraje seus filhos, porque eles precisam disso, de serem encorajados. Nunca fale a palavra, você não é capaz, ou você é um fracassado porque não conseguiu fazer uma tarefa. Jamais fale essas palavras para as crianças. Elas assimilam isso e você vai fazendo com que a criança se torne uma criança com baixa autoestima. Então, o tempo da criança já foi. Então, temos que fazer os investimentos
essas crianças. É isso aí, gente. É o meu recadinho, assim, com muito carinho, aqui na Rádio Estação, agradecer. Obrigada. Agradecer e dizer que estou à disposição para colaborar, viu, Eli? Não, com certeza. Vamos sim, vamos fazer outros trabalhos. Vamos fazer uma roda de conversa. Vamos fomentar. Vamos fazer uma roda de conversa com as famílias e fazer um programa com essas famílias, de ouvi-las, saber quais são as angústias delas sobre a questão do desenvolvimento das crianças, sem dar respostas nem receita de bolo. Com certeza, até mesmo porque as respostas, receita de bolo, vai partir, né, gente, da iniciativa governamental. É isso. Vocês sabem que eu sou assim. Papo reto, comunitário, sem barreiras. Gente, então é isso. Uma boa noite a todos vocês. Muito obrigado por estarem sempre aqui conosco, por acreditarem na TV Estação 26. Faça parte sempre, faça diferença sempre e não nos deixe, porque precisamos, juntos também com vocês, fazer algo diferenciado nessa cidade. Eu sou Eli Couto, do Papo Reto Comunitário. A infância é o tempo maior. A infância é o tempo de maior criatividade na vida de um ser humano. Tchau, gente. Obrigado por mais essa noite.